Amigos do Proseando nas Gerais, já estamos chegando aqui com mais um bate-papo bacana, nosso segundo programa desse ano de 2019 e recebendo aqui com muita satisfação a Marilene. Você conhece Marilene? Eu não vou nem falar o nome completo, deixa ela falar. Leninha, agora você conhece, né? Nossa eleita e já atuante deputada estadual. Muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada por esse convite de estar aqui. É com alegria, né? Então, eu sou Marilene Alves de Souza. Somente a minha mãe me chamava de Marilene ou na escola, os professores, né? Então, desde a infância, acho que eu não sou uma pessoa de baixa estatura, então, acho que o diminutivo de Leninha, né? E aí ficou Leninha a vida toda, todo mundo me conhece, acho que poucas pessoas de fato sabem que eu sou Marilene. Eu sou um que não sabia. Isso, só a formalidade. Nas formalidades aparece Marilene, mas no geral, grande parte das pessoas é Leninha mesmo. É Leninha mesmo. E você é Montes Clarense da Gema ou não? Não, eu sou Montes Clarense da Gema. Eu nasci na Edgar Pereira, é o bairro onde eu moro até hoje, né? Nasci lá, cresci minha infância, minhas primeiras atividades sociais e políticas foram lá. E, quer dizer, então daqui de Montes Claros para o norte de Minas, é onde, de fato, desde toda a minha vida, eu sempre, né, atuei, presente, acompanhando os problemas, mas também, é lógico, acompanhando também as grandes conquistas que nós tivemos. Sim, uma catrumana. Catrumana, isso mesmo. Como é que era a família? Só você de filho, tem mais irmãos? Como é que agitavam pai e mãe? Então, meus pais já faleceram, meu pai faleceu primeiro, depois a minha mãe. Nós éramos 8 irmãos, 2 mulheres, eu e uma outra irmã, né? E 6 homens. E um irmão também faleceu. Então, era uma família, assim, nós mulheres mais novas, os homens mais velhos, e aquela típica família norte-mineira. E imagine quando a gente nasceu, aquele papel bem definido para homens e mulheres em casa. Todas as tarefas domésticas eram divididas para mim e para minha irmã, e os meninos, como sempre, pelas ruas do bairro, né? Enquanto eles brincavam, vocês trabalhavam. Com certeza, isso mesmo. Essa história de menina de rosa, menino de azul, deixa pra lá. Como é que vocês eram do tipo que deixavam cabelo de pai e mãe em pé, branco, arrepiado de tanta bagunça, ou eram mais comportadinhas? Não. Ou eles que deixavam vocês comportadinhos? Não, acho que naquele período da infância, quer dizer, uma outra realidade, né? De poder brincar na rua, casa sem muro, tomar banho de chuva, jogar bola, futebol, correr pelas ruas, né? Então, acho que essa coisa de sair para brincar com a vizinhança, com outras crianças, né? Sim. Acho que a preocupação maior era muito no sentido da gente cumprir mesmo os horários, né? A hora de voltar para casa, para não estender muito na rua, para não chegar tarde em casa à noite, era acordar na hora para ir para a escola. Então, sempre foi bem equilibrado, assim, hora de ir para a escola, hora de fazer, né, de ler. Também, assim, uma coisa importante, apesar dos meus pais, né, não terem curso superior, serem só alfabetizados, inclusive a minha mãe foi alfabetizada já na idade adulta, né? Porque ela nasceu em Salinas, veio para Montes Claros, meu pai também nasceu em Salinas e veio para Montes Claros. E provavelmente com 8 filhos, minha mãe não estudou. Então ela foi estudar, ser alfabetizada pelo antigo Mobral. Sim, lembro. Lembro do depois Mobral. já na fase adulta. Então, para a gente, em casa, para os meus pais, estudar, fazer com que a gente estudasse era fundamental e importante. Apesar de sermos uma família pobre, né, assim, sem muito bens materiais, mas tínhamos essa questão de estudos como algo importante para que cada um pudesse, né, do jeito simples nosso, sem às vezes ter as condições como os outros colegas, mas sempre estávamos, né, com boas notas, lendo livros quando a gente tinha aquele sebo, mas não é sebo que a gente falava na época, de livros usados. Sim, sebo. É sebo. E a gente então fazia muito isso, trocava livros. Às vezes comprava um durante um ano, mas ia trocando, revezando, né, para manter a leitura. Mas eu vou te contar, uma mãe de 8 filhos vai ter tempo para estudar quando? Mas, em compensação, catedrática em educação dos filhos, né? Porque experiência não faltou com 8, que eram vocês, né? É verdade. É lógico que meus irmãos, eles, né, quer dizer, lá em casa, eu e minha irmã fomos a primeira, apesar de sermos as mais novas,
as primeiras a fazer um curso superior. Então, Ah, que legal. os meninos eram mais preguiçosos para essa coisa de estudar, né? A gente era mais dedicada. Uhum. E também eu acho que naquela época tinha essa coisa de começar, os meninos trabalharem mais cedo, terem suas, né, suas rendas. Ajudavam também Ajudava. na renda em casa, Isso, né, os pais. isso mesmo. Ajudava nas despesas de casa, de comprar um móvel novo, de fazer, né, apoiar na compra de alimentos, pagamento das contas. E a gente, como ficava mais em casa, automaticamente a gente lia mais, tinha mais gosto pelos estudos. E olha que eu não vou revelar a idade da Leninha, só vou contar que ela nasceu em 64. É um período muito agitado politicamente no país. Como é que era a Leninha na escola, ainda na infância? Era daquele tipo, cara a cara com a professora lá na frente, mais ali para o meio ou lá no fundão? Ah, não, eu sempre, acho que essa coisa da idade não é problema, né, Denis? Eu sempre digo que eu acredito nisso, eu vim na época certa, vivendo as coisas que eu acredito que eu teria que viver aqui, e é lógico que em 64, que é um ano que eu nasci, eu acho que provavelmente eu nasci com esse espírito mais revolucionário, né, de casa, mesmo sendo, por exemplo, mais nova do que minha irmã. Em casa eu sempre fui um pouco uma referência, depois de ter ficado mais jovens, né? Mais jovem. Referência para juntar os irmãos, referência para ajudar naquilo que fosse necessário. Então, assim, eu tenho a ver com esse ano que eu nasci, eu acredito. Essa energia, Tem a né, ver. do ano que eu nasci. Mas eu fui uma aluna que sentava sempre no meio, nunca fui de sentar na frente, no fundo nunca fui de sentar. E sempre aquela, assim, a gente era sempre incentivado a não faltar aula em hipótese alguma. Tinha que estar lá Tinha que todo estar lá santo dia. todos os santos dias. E um período muito difícil. Por exemplo, eu morava no Edgar Pereira e ia a pé para a escola Dulce Sarmento, que é onde eu estudei. Nossa. Então, nós do outro atravessávamos a cidade, Aham. mas sempre com mais amigos do bairro, né? Atravessávamos a cidade, né, para chegar. Me lembro que essa coisa do calor, até da escassez de água, eu me lembro que quando eu fazia o ensino fundamental, de quinta, naquela época, oitava série, que agora é nono ano, eu me lembro que um período que eu estudei à tarde, a gente ia e tinha que levar uma garrafinha de água. Por causa Tamanho do o calor calor, e a desidratação que podia isso, acontecer. pelo caminho. Então, quer dizer, foi um período de grande esforço que compensou, valeu a pena, que é diferente hoje, né? Mas eu creio que todas essas dificuldades vividas, acho que fizeram com que a gente reforçasse essa coisa da Te educação. deixou mais descolada, né? Com certeza, isso mesmo. E eu vou trocar um pouco a palavra referência, que a Leninha falou, por liderança. Você acha que, além da família, os amigos da região, do bairro, com quem você brincava ali nas ruas, você também acabava sendo uma espécie de líder desses amigos, dessas amigas? Como já que já tinha essa referência dentro da própria casa? A nossa geração, aquela geração que participou de grupos de jovens, da igreja. Me lembro depois, olha só, essa questão mais política. Participei da Associação de Moradores do Bairro em vários mandatos, compondo chapa com pessoas muito mais velhas. E a gente, na juventude, já compunha a chapa de Associação de Moradores e fazendo trabalhos muito coletivos, né? Pensando no bairro, me lembro perfeitamente, porque lá chamava Vila IP e tinha muitos IPs. É lógico que tem essa questão política de denominar o bairro a um grande político, né? E eu lembro que quando foi a mudar o nome, nós nos sentimos assim, sem ser consultados, achávamos o nome tão bonito, Vila dos IPs ou Vila IP, né? E é um bairro que tinha muitos pés de IPs. Eu me lembro que na associação a gente procurou fazer um trabalho de arborização pelo bairro, tentando trazer essa coisa da qualidade de vida, de ser um bairro ambientalmente... Mais fresquinho, né? Com mais certeza. árvores. Isso mesmo. E olha, tá vendo? Com isso você, como nunca saiu da cidade, né? Porque você é daqui, morou aqui a vida toda, esses amigos da infância, você mantém até hoje, é aquela turminha que de vez em quando se encontra para botar as fofocas em dia? Isso, tenho grandes amigos que permanecem lá no bairro, outros mudaram de cidade, mas essa história das redes sociais, que a gente fala que às vezes afasta quem está próximo, né? Às vezes as pessoas ficam conversando nas redes e não conversam com quem está do lado. A gente sempre diz que quem está longe a gente aproxima com as redes. E os amigos foi isso, né? Então a gente, até hoje a gente encontra muitos dos amigos que continuam na cidade, aqueles que estão mais distantes, a gente às vezes troca mensagens. Então, assim, são pessoas que também
de certa forma, acho que eles sentem um pouco orgulho dessa nossa trajetória. Uhum. Da mesma forma, assim, olha, Leninha, né, que é aqui do bairro, que a gente fez tanta coisa juntos. Como é Hoje que ela... se elegeu deputada. Então essas coisas eu acho que é um orgulho bom, mas também não é essa coisa que a gente fala, né, da inveja, mas é o que ficou daquela amizade, né, das ruas do bairro, Era de muitas mais coisas fácil juntas. construir amizades naquela época do que hoje em dia, com essa agitação toda, com a pessoa mais trancada dentro de casa, na frente do computador, ao invés de brincando na rua, como a gente fazia? É verdade. É verdade. Como o tempo muda, né? E é isso que eu sempre digo, né? Que essa coisa da informática, das redes, da tecnologia, tem o seu lado positivo, mas nós estamos perdendo valores e coisas muito importantes, que é de estar com a pessoa, né? Uhum. A gente fala que às vezes a pessoa está doente, você sabe, aí você manda, e você melhorou, está bem, fez a cirurgia, mas visitar, ir à casa das pessoas. E essa coisa do tempo, que eu acho que pra gente o tempo tinha outro sentido. Hoje a gente não tem tempo. É o que a gente mais escuta das pessoas, porque a vida nos leva para alguns lugares, muitos compromissos, né? Não tenho tempo, mas se a gente não fizer um esforço, ter metas, né? Uhum. A gente não consegue visitar amigos mais. É verdade. Nessa época, o que a Leninha, que brincava lá na rua com a turma toda, jogava futebol, pensava em ser quando crescer? Já tinha alguma vontade, antes de chegar lá na adolescência ou perto da faculdade, ainda criança, você tinha algum sonho de ser alguma coisa quando crescesse? Não, eu acho que na infância, acho que reproduz um pouco aquela história de que você vai casar, ter filhos. Como a família é uma família grande, com poucos recursos financeiros, acho que a nossa condição, a nossa vida, com as dificuldades que a gente tinha, não permitia sonhar muito. Então, o máximo que poderia sonhar é ter uma casa melhor, é ter uma família, essas coisas. Engraçado que eu nunca, né, pelo menos na infância e na adolescência, nunca falei, não, eu vou ser professora, vou ser advogada. Porque era muito distante isso, né? De fazer um curso superior era muito distante, não tinha financiamento, né? Era muito difícil naquela época, não tinha muitas oportunidades. Inclusive, eu falo isso, né? O fato de ser mulher e ser negra, uma sociedade muito capitalista e branca, né? No sentido da boa, preconceituosa, racista, muito difícil para arrumar o primeiro emprego, né? Essa história da boa aparência marcou profundamente a minha juventude. Era uma época pesada com isso. A oferta de emprego procura-se moça de boa aparência. Então já havia embutido que boa aparência... Não podia ser negra. Não podia ser negra. Nem pobre. E nem pobre. Então as grandes repartições, os grandes bancos, as grandes empresas da cidade, elas sempre, né, lógico, optavam por pessoas... Eu tenho várias experiências de que eu fiz a entrevista, mas quando eu chegava, acho que o fato de ser negra, periferia, que eu digo assim, ser pobre, sempre... Mas era uma época que o Edgar Pereira era longe do centro. Verdade, né? Hoje ele é no centro, né? Centro, é verdade. Mas era distante. Isso te desanimou? Quando foi que aí você realmente conseguiu o seu primeiro emprego? Então, é engraçado, eu consegui o primeiro emprego, foi com amigos que tinha um restaurante. Meu primeiro trabalho, eu lavava o chão do restaurante, lavava os banheiros, lavava copo, né? E acabou que ele tinha muita confiança. Depois disso tudo, eu acabei meio que sendo gerente financeira, né? Porque ele confiava no meu trabalho, aí me colocou no caixa, né? Então, assim, foi essa a primeira experiência. Que salto! Eu também acho, assim, desde a primeira oportunidade, eu sempre agarrei com uma oportunidade onde eu pudesse sair de uma condição, não é inferior, mas de uma condição... Menor, mais baixa? De trabalho, para ir com uma condição melhor, né? Depois eu fui trabalhar em farmácia, também em caixa, e assim foi, né? Mas assim, meu primeiro emprego com CLT foi numa fábrica, né? Eu trabalhei na Coteminas. Na Coteminas. Foi meu primeiro emprego Tecendo? Nessa época eu já trabalhava que a gente chamava de controle de produção, a gente media a produção dos funcionários. Era engraçado isso. Você sempre pegava uma coisa de coordenação, né? Os números estavam sempre ali também na sua mão. É engraçado isso, mas também ao mesmo tempo me deixava incomodada, né? Porque é aquela história de medir a produção do cara que trabalhou à noite, de 10 às 6 da manhã. A máquina tinha um relógio, porque quanto mais a máquina parava, tinha que desenrolar o fio para a máquina andar. Então, quanto mais perdia esse tempo. Então, isso também me incomodava, né? A máquina operando sobre o homem de uma forma... Atrapalhando o ganho, inclusive, no fim das contas. É verdade.
É, meu amigo, minha amiga que está trabalhando aí, né, como faxineiro, lavando o chão, lavando o banheiro, você ainda pode chegar a gerente. Já pensou? Temos aqui um exemplo clássico. Com isso, a partir do momento que você começou a conhecer o mercado de trabalho e que viu que tem condições de chegar lá, o que te direcionou para a questão profissional? Onde você se encaixaria antes de escolher a sua faculdade? Bom, eu entendi que eu podia fazer qualquer coisa que seja honesta, que fosse honesta, né? Então eu não mudei muito de trabalho. Dessa fábrica eu fui para trabalhar numa concessionária, também mexendo com veículos novos e tal, mas um serviço de organização. Uma coisa que eu sempre tive foi essa coisa de organizar. O que eu preciso fazer no dia, qual que é a minha meta desse dia, procurando monitorar minhas atividades diárias para eu poder, naquela época, por exemplo, eu fazia inglês, que eu ganhei uma bolsa de 6 a 7, depois 7 ia para a faculdade. Eu saía de casa 6 da manhã, 5 anos, durante 5 anos, saía às 6 da manhã e voltava meia-noite. Nossa! Então, assim, quer dizer, são tempos difíceis, mas que a gente conseguia aproveitar as oportunidades que a vida trouxe, né? Depois, esse cursinho de inglês foi super importante, depois eu consegui uma bolsa mais à frente, fiz 3 meses de inglês em Londres, uma bolsa de uma agência internacional. Então, eu fui buscando oportunidades para melhorar a minha capacidade, não só intelectual, e de estar apta para um mercado de trabalho que eu pudesse absorver. E o inglês, hoje, ele não é só importante, hoje ele é fundamental. E isso para você que conseguiu logo cedo já estar adaptada, deve ter te aberto bastante portas. Essa coisa que aqui não é uma cultura no Brasil, porque é caro um curso de inglês, né? Infelizmente. Lógico, infelizmente. Na minha avaliação, não é que o curso de inglês seja caro, desculpa, mas eu acho que o salário que a gente ganha não permite... É que não dá conta de pagar o que merece o curso de inglês. É verdade. Mas isso abre possibilidades e abriu possibilidades, né? Depois, nessas relações que a gente tem, que a gente teve de cooperação internacional, mas foi um período difícil. Quando a gente tem tempo, que é mais jovem, não tem o dinheiro para pagar. Às vezes você tem o dinheiro para pagar e o seu tempo fica reduzido. Então, são essas contradições da vida, né? É verdade. Mas, com certeza, todo esforço, eu acho que, inclusive hoje, para as pessoas que querem essa coisa de ser autodidata, de fazer o esforço, tem muitos mecanismos que as pessoas fazerem, né, cursos à distância. Sim. E acho que isso é importante, muito, facilita muito. Né? E eu acho que é fundamental, como você disse, não só o inglês, mas ter domínio de outras línguas é fundamental, né, nas relações de trabalho que a gente vai estabelecendo pela vida afora. Sem dúvida. Pessoal, já está na hora da gente dar um intervalo. Vou provar essa aguinha geladinha que está aqui. Só uma pontuação aqui antes da gente ir para o intervalo. Leninha falou que acha que teve até uma influência na vida pelo ano que ela nasceu, 64. Né? Lembra da Revolução de 64? Eu acho melhor nem comentar que eu nasci em 69, não, né? O pessoal vai começar a pensar, o que será que influenciou ele? Vamos para o intervalo, a gente volta já já.